Oferecimento Gorila. Boa tarde! Hoje eu trouxe um tema inovador e um tanto perfumado, identidade olfativa. E para falar sobre isso, convidei Antonella Tinutrofa, que é responsável pela empresa Semente Consciente. Ela vai contar para você como funciona e qual é a importância da identidade olfativa. Quer saber uma forma para deixar a sua empresa na memória dos seus clientes? Então nos acompanhe nessa entrevista. Eu sou Paola Tucunduva e esse é o programa Alma do Negócio. Você já pensou por que o perfume de protetor solar te lembra férias? E aquele cheirinho da lenha queimando, talvez um momento no inverno com a família? Então, para falar sobre isso e a importância da identidade olfativa, eu hoje vou conversar com Antonella Tinutrofa. Ela que é administradora de empresas, naturopata, acupunturista, instrutora de yoga, estudiosa da Cabala e pós-graduada em psicologia transpessoal. Ela é responsável pela empresa Semente Consciente. Boa tarde, obrigada. Seja bem-vinda, Antonella. Obrigada, Paola, do convite de estar aqui também. E para começar essa entrevista, queria que você nos contasse o que é identidade olfativa. Identidade olfativa segue o mesmo princípio da identidade visual, né? Então, a gente vê uma determinada marca, o logo dela, e traz na memória tudo aquilo que a marca representa. A identidade olfativa, ela, através das fragrâncias que tem a ver com o que a marca quer passar para o consumidor, para o cliente, ela traz também na lembrança todos os efeitos que a marca pretende proporcionar. Olha só, uma das coisas que me chamou a atenção na identidade olfativa é o fato do cheiro acionar no seu cérebro as memórias e, com isso, ela transforma aquela experiência numa experiência emocional, que é o que hoje todos os marqueteiros buscam dentro de um ponto de venda, né, Antonella? Então, me fala um pouquinho, a identidade visual, a identidade olfativa está ligada com o marketing olfativo? Na verdade, é mais uma forma de marketing, da manifestação do marketing, relacionada ao marketing de serviços, né? Então, o que a gente pode oferecer para o nosso cliente para que ele interaja com o público-alvo dele de uma forma a proporcionar bem-estar, conforto, né? E aí, uma das coisas que me chamou a atenção, né, é o caso da Singapore Airlines, que tem concentrado seus esforços de fazer o marketing dos 5 sentidos, né? Quando a gente fala de marketing, na época que eu estudava, falava-se muito do visual merchandising, se preocupa muito com a parte visual. Hoje já tem empresas até que se preocupam com o áudio, o tipo de música, mas a questão olfativa é algo mais novo. Você pode me falar assim, algum exemplo de alguém que já está usando a identidade olfativa? A gente tem feito vários trabalhos interessantes, mas o fundamental de dizer também o porquê de fazer a identidade olfativa e como fazer, como escolher as fragrâncias, tem um cuidado muito importante que a gente precisa ter de não usar fragrâncias que possam ser lembradas pelas pessoas, como é que eu vou dizer? De uma forma negativa? De uma forma negativa e que possam remeter a lembranças não agradáveis. Então, assim, deixa eu contextualizar, dar um exemplo mais concreto. Se a gente pega, por exemplo, o cheiro de erva doce, a chance da gente lembrar daquela cena de domingo da vovó fazendo bolinho de chuva com chazinho no final da tarde é muito grande. Então, se eu estou fazendo a identidade olfativa, por exemplo, de uma marca de roupa masculina, esse cheiro remete a outras lembranças
E isso pode trazer uma certa dissonância cognitiva entre a memória que foi acionada e aquela experiência naquele produto que eu estaria eventualmente comprando. É isso? Interessante. E esse eu acho que é um ponto que me chamou a atenção, porque quando nós pensamos em identidade olfativa, a primeira coisa que me vem à memória é o perfume de uma loja, por exemplo, né? A Lely Blanc, eu acho que é uma loja reconhecida hoje no Brasil. Quando fala Lely Blanc, todo mundo que já passou por essa loja lembra daquele cheiro específico dela. Mas eu, ao estudar um pouco esse assunto, eu vi que existem trabalhos em restaurantes, em hotéis, até o cheirinho de carro novo, o famoso cheirinho de carro novo, ele é estudado. Então, quer dizer que identidade olfativa não é só perfume, é isso? Na verdade, através do olfato, se promove um contato com aquela marca e uma lembrança. Só que, como eu estava falando antes, a gente precisa tomar cuidado na escolha, a gente chama isso de blend. A escolha do blend de notas, né? Famílias olfativas que vão casar para poder criar uma fragrância exclusiva para o cliente, justamente para ele lembrar da marca com aquele cheiro, não com a erva doce ou com eucalipto, por exemplo, isolados, porque a gente não sabe, na memória das pessoas, que registro elas têm. Ah, entendi. Então, a vantagem de fazer um mix, um blend, é que você tem uma possibilidade maior de ativar memórias e uma experiência positiva num número maior de pessoas. Assim, a pessoa vai ter contato com aquele cheiro e vai associar aquele cheiro àquela marca. Se eu pego, por exemplo, um cheiro de terra molhada, simples assim, e coloco numa marca que uma marca de esportes radicais, por exemplo. Se eu estou numa loja de jardinagem, de produtos para jardinagem, até está muito conectado, né? Então, só que isso não é identidade olfativa, isso é marketing olfativo. Porque eu estou associando, por exemplo, numa cafeteria, um cheiro de café expresso. Ok. Numa doceria, um cheiro de petit gâteau. Numa loja de chocolate. Ou naquela venda de pipoca no cinema, aquele cheiro de pipoca. Isso é marketing olfativo. Isso é marketing então, olfativo. O que é a identidade olfativa? A identidade olfativa é trazer um cheiro próprio para a marca, para ela ficar na memória dos consumidores e para todas as vezes que os consumidores interagirem com aquela marca, eles sentirem bem-estar. E aí, por exemplo, nos projetos que a gente faz, falando dessa questão da gastronomia, a gente fez recentemente um evento gastronômico direcionado para arrecadar fundos para o projeto Velho Amigo, que cuida de asilos, enfim. O evento ele foi feito num espaço reconhecido em São Paulo, e aí a gente escolheu 2 cheiros para os sabonetes dos banheiros. Então, a gente fez morango silvestre e petit gâteau. Porque o evento era gastronômico. Ok. Agora, tem outros eventos que a gente faz a identidade olfativa da marca. Então, você desenvolve um cheiro específico para aquela marca que vai ser exclusivo dela. Se ela quiser. Se ela não quiser, se ela só quiser, eu quero proporcionar uma sensação de frescor para os meus clientes, porque aqui, por exemplo, é um salão de beleza. Então, tem os cheiros clássicos que podem ser usados e que vão trazer essa experiência através do marketing olfativo. Só que o risco que a gente corre, como eu falei do bolinho de chuva lá da vovó, é a gente não saber que registros a pessoa tem associados àquele cheiro. Ok. Eu achei interessante, eu até estava lendo que a Disney já usa a identidade, o marketing olfativo há 15 anos. E isso me fez lembrar quando eu tive da última vez e fui assistir o filme do Mickey 3D, num determinado horário sai aquele perfume de torta de maçã. Eu achei aquilo incrível. E aí, na minha leitura, eu vi que muitas pessoas associam o perfume da torta de maçã a uma reunião em família, então é um ambiente muito familiar. E que a Disney usa também o cheiro de pipoca para dar mais fome. Naquelas cenas de tiro, eles colocam os cheiros de pólvora, então eles conseguem trabalhar isso com uma experiência impressionante. Então, você que está indo para a Disney, aproveite a aguçar o seu olfato e
reconhecer como eles estão utilizando, que são realmente um grande exemplo nesse uso. Então, agora me fala mais algum benefício. Por que que uma empresa deve investir numa identidade olfativa? E vou ser muito honesta, eu, além de ter feito administração de empresas, eu fiz especialização em marketing e planejamento estratégico, né? E uma das coisas do marketing que não me satisfazia era aquela coisa de... A gente sabe que isso acontece, infelizmente, no meu ponto de vista. Aquela coisa de vender gelo para esquimó, né? Então, estimular as pessoas a comprarem uma coisa sem realmente a pessoa ter essa necessidade. E aí eu acabei brigando com o marketing. Por isso, inclusive, eu fui para a área de saúde, fui trabalhar com pessoas. Só que depois eu fiz as pazes com o marketing quando eu comecei a olhar para o marketing de serviços. Então, eu vejo muito essa nossa proposta relacionada a proporcionar para os clientes mais prazer, mais bem-estar, qualidade de vida, introspecção, tudo que se relacione ao interno, sabe? E por isso eu acho importante, ela tem que ser muito cuidadosamente escolhida, né, Antonella? Porque uma escolha errada, você pode ter um resultado negativo e não positivo. Eu até selecionei um vídeo que fala um pouco e te mostra como funciona a identidade olfativa de uma empresa carioca que também faz esse trabalho. Acompanhe conosco. Quem nunca sentiu um cheiro que remeteu suas lembranças a algum lugar do passado? A Jing é especialista em produtos para aromatizar ambientes. Toda vez que você entra em algum lugar que tem algum cheiro, você já faz uma associação direta, porque o sistema límbico é o sistema mais primitivo que tem, que você cheira já vai direto para o cérebro. E esse registro fica marcado. Então toda vez que alguém passa, até com um traço daquele cheiro, você já faz uma associação à marca. Hoje tem uma gama de patchouli, o patchouli é um óleo essencial, mas você pode trabalhar com ele de várias formas, né? Dá vários traços. A gente aplica um questionário, que a gente faz um briefing, faz o perfil do lojista, com as roupas, se o caso for loja de roupas, a moda masculina ou feminina, e as cores, tem uma influência, as cores também. E depois disso, a gente mostra algumas matérias-primas para ter uma tradução para o laboratório. Aí eu monto as amostras de 7 a 10 dias. Tem aromatizador de ambiente, temos lavanda, uma lavanda que vem numa garrafa de porcelana, tem os incensos, tem o aromatizador de cama, roupa e banho, tem uma água perfumada para passar. O escritório fica na Barra da Tijuca, né? João Carlos Machado, 380, num shoppingzinho chamado Barra Top, transversal a Legário Maciel, é uma rua conhecida na Barra. A loja F, www.jing.com.br. Olá, estamos aqui de volta. Eu já recebi a mensagem do Silvio Igor. Silvio Igor, boa tarde, você que sempre nos acompanha. Muito obrigada por estar aqui no dia de hoje no programa Alma do Negócio. E aproveite para mandar a sua pergunta. Esse programa vai ficar muito melhor com a sua participação. Basta você colocar seu nome e o comentário ou a pergunta aí embaixo da sua tela. E a Antonella vai responder aqui ao vivo para você. Você sabia que no ano de 2010 tem uma previsão de que esse mercado de identidade olfativa vai movimentar 220 milhões de dólares em todo o mundo? Então isso é algo que lá, principalmente no Japão, já está sendo muito utilizado. Quer aprender como? Então agora a Antonella vai nos contar como criar uma identidade olfativa, Antonella. É muito interessante. Quando o cliente nos procura, a gente faz assim uma super investigação. Então, várias perguntas, porque a gente precisa entender como é esse cliente, como ele pensa, o que ele quer transmitir para os públicos-alvo deles, tanto internos, né, funcionários, fornecedores, quanto os públicos externos.
clientes diretos e indiretos. E, além disso, a gente precisa fazer uma associação tanto da marca, quanto, de repente, se a gente está falando de um restaurante ou de uma loja de imóveis, o tipo de decoração. Eu não posso, por exemplo, fazer fragrâncias mais frescas para uma loja que tem muita madeira na decoração, não casa. Olha só. Assim como se eu estou trabalhando com uma loja infantil, eu jamais posso usar uma fragrância apimentada ou voltada para as especiarias indianas, não casa também. Claro. E eu vou aproveitar agora para fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Você já pensou no aroma da sua empresa? Que tal começar a pensar sobre isso? Porque hoje esse trabalho já é acessível para todas as empresas, inclusive para as pequenas e médias empresas. Então, conforme a Antonella está falando, você precisa saber qual é a mensagem que você quer mandar para o seu cliente, porque essa vai ser a base para a identidade olfativa. E aí, vamos dizer, uma vez desenvolvida, como é que esse processo de desenvolvimento? Você faz uma primeira reunião com o cliente, ele vai explicar como ele gosta, a imagem, você vai avaliar o contexto do ambiente da empresa, você vai avaliar o público-alvo e você já chega num blend pronto ou existe um processo na qual o cliente vai participar? Como é que funciona essa parte? Então, como eu sou muito intuitiva, quando eu começo a ter contato com o cliente, é muito legal, assim, porque eu já começo a ver algumas fragrâncias. É como se eu já entrasse na sintonia, sabe, do cliente, para tentar ser canal mesmo de uma tradução olfativa que proporcione prazer para ele, para os públicos dele. Eu acho isso muito interessante, até porque, algumas vezes, o próprio empreendedor não tem 100% claro da imagem. E, algumas vezes, quando alguém nos pergunta, mas qual é a imagem que você quer passar, você fala algumas coisas, mas, a partir daquele momento, você começa a se observar e você começa a perceber que faz parte do seu jeito de ser e, dentro da sua empresa, você quer transformar isso. Então, você também busca as coisas que não são faladas pelo seu cliente, mas o estilo dele, o estilo da empresa e todo esse ambiente, é isso? Para mim, isso é a fundação, até porque 70% da comunicação é não verbal. Né? Se a gente for falar de física, por exemplo, 97% do átomo é energia, só 3% é matéria. Então, assim, eu procuro ver o sutil mesmo. E olha que interessante, você sabe que eu aí nas minhas leituras para o programa de hoje, eu encontrei que os odores, a gente consegue lembrar 35% dos odores, dos cheiros, dos aromas que a gente conhece. Olha que a gente pode conhecer mais de 10 mil aromas, isso é um negócio incrível. Cachorro passa dos 200 mil, mas nós, 10 mil, eu acho que já é um número ousado. Já aquilo que nós vemos, nós vamos memorizar só 5%, e o que ouvimos, 2%. Então, olha a importância da identidade olfativa na sua empresa. O quanto você fixa a sua empresa, a sua marca e essa imagem no seu cliente é uma arma, é uma ferramenta poderosa, inclusive para aumentar as vendas, não é isso? Já existe aí alguma pesquisa em relação aos resultados concretos da identidade olfativa? O nosso trabalho, na verdade, é baseado no feedback do cliente. Né? Então, assim, como a gente está sempre muito junto e perguntando como podendo fazer para melhorar, para adaptar determinadas coisas, os meus clientes, pelo menos, têm ficado muito satisfeitos. Né? Okay. E também tem uma questão importante. Eu acho legal falar do processo, como funciona. Isso que eu ia falar, né? Eles participam. Você tem toda uma leitura, mas você, na hora de criar, você cria algumas alternativas para o cliente. Na verdade, nos nossos contratos, eu sempre coloco algumas opções na nossa reunião de apresentação, só que quando eu estou no processo criativo, tem também um dia certo para fazer. São vários cuidados que a gente toma para trazer tanto a parte sutil quanto a material, no sentido de conhecimento, de recursos, para viabilizar isso. Mas, quando eu estou no processo criativo,
Normalmente aparecem outras possibilidades e outras opções para você levar para o seu cliente. E o que é muito legal, eu observei, muitas vezes eu já sei qual vai ser a fragrância escolhida. Só que eu preciso ficar quieta para não sugestionar. Né? Isso é importante. E tem da nossa parte uma comemoração muito, muito gostosa, porque o cliente se sente muito feliz. A gente... Além do projeto de identidade olfativa, a gente busca ver quais dos nossos produtos têm adequação com aquela marca ou com aquele evento. E eu posso usar a minha identidade visual, por exemplo, nos escritórios para motivar a equipe e para sintonizar também a equipe que trabalha na empresa com essa mesma ideia? Quer ver? Isso chama aromaterapia customizada. Tá. É um outro trabalho que a gente faz junto com a identidade olfativa ou separado. Eu fiz uma vez um trabalho na verdade, foi o primeiro trabalho de aromaterapia customizada que eu fiz para um escritório de advocacia. A gente desenvolveu diversos sprays terapêuticos que tem a ver com aquele spray do primeiro ano do programa. Do Alma do né? Negócio. E aí eu fiz uma pesquisa das várias situações que um escritório poderia passar. Então, desde o advogado precisar estar centrado, estar com todos os elementos frescos na cabeça para poder lidar produzir uma boa peça, né? Enfim, eu não sei os termos deles, mas a gente desenvolveu diversos sprays para cada situação. Então, para, por exemplo, a sala onde eles estudam os códigos, para favorecer centramento, concentração, memória. Uma reunião com o cliente tem outros aromas. Para trazer uma tranquilidade. E aí eu vou aproveitar para perguntar, porque você está falando dos sprays. Agora, existem outras formas de utilizar, né? Como é esse aroma? Quais são? Me fala alguns. Eu sei que você trouxe alguns exemplos, se você puder mostrar para o nosso teleinternauta. Na nossa linha de produtos, a gente tem mais de 38 itens. Mas os mais básicos, assim, que a gente usa muito com os clientes, são os sabonetes. Líquidos ou em barra, os aromatizadores de ambiente. O que você tem aí, um aromatizador? Esse é um aromatizador. Esse foi o que a gente fez para o evento gastronômico. Né? A gente colocou aqui algumas sementinhas para caracterizar o morango silvestre, tudo. Ok, então esse é um aromatizador de ambiente. Isso. Aí a gente tem os sabonetes líquidos, esses a gente coloca nos banheiros, nas pias. Ok. Né? E aí a gente tem, eu não trouxe outros produtos, mas a gente faz muito escalda-pé. O spray, o sabonete, sais de banho, dependendo do público. A gente faz muito também brindes para empresas, em datas comemorativas. Então, agora, para o Dia das Secretárias, a gente fez bastante produtos relacionados a relaxamento. Então, escalda-pés, com o convite para ela descansar depois de tanto trabalho, sabe? Ok. E aí você, então, vamos dizer, quais são hoje os principais clientes? Quem tem procurado a identidade olfativa? Porque o varejo, né, lojas, restaurantes, hotéis, aqui no Brasil, aonde você já tem visto a identidade olfativa bem utilizada? Puxa vida, como eu tenho esse olhar mais apurado, até porque é um dos meus braços de negócios, eu vejo em tudo que é lugar, né? Eu presto muita atenção nos cheiros das lojas, nos banheiros dos shoppings. Eu tenho percebido muito isso. E você sabe que eu achei interessante quando eu li que parece que a rede de hotéis Hilton e Sheraton já estão usando, né, a questão do marketing olfativo, não sei exatamente se é a identidade, mas o marketing olfativo. Eu falei, puxa, eu acho que as redes de hotéis precisam se antenar a isso, porque quantas vezes você não entrou num hotel e a primeira coisa que você fala é, esse quarto tem um cheiro estranho. Hoje eles já proíbem fumar, mas antigamente os quartos tinham cheiro de cigarro. Hoje isso já melhorou um pouco, mas eu vejo que ainda não é uma experiência muito positiva. Eu cheguei agora da Itália, o hotel era ótimo, mas eu que tenho um olfato um pouco apurado, não achei aquele perfume do quarto mais... Não era que era cheiro ruim, mas não me trouxe uma experiência daquelas que eu falo, nossa, aquele lugar me lembrava algo confortável, me trouxe memórias
agradáveis. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. No Brasil ainda tem um potencial grande de uso, não tem? Então, pelo perfil da nossa empresa, a gente tem contato com pequenas e médias empresas. Ok. Porque a proposta é justamente olhar para o cliente, acompanhar, estar junto, curtir, celebrar esse momento de contato dele com os públicos dele. E aí, nisso, nessa sua, né, nessa experiência, quais são as principais empresas que você tem visto preocupada? Mais na linha de varejo, moda, restaurante? Fica meio restrito a esse público? Eventos específicos? Na verdade, eu tenho feito para diversos segmentos, né? Então, recentemente, a gente também fez uma festa de 15 anos. Ah, olha só. Então, são tanto para empresas para brindes, quanto para marcas que querem o seu próprio cheiro. Eu não posso dizer para você, por exemplo, que 30%, 40% dos meus clientes são de varejo, e os outros é muito diversificado. Eu achei interessante saber e pensar numa identidade olfativa para uma festa de 15 anos, né? Deve ser realmente uma experiência para aquela menina, ela vai levar para o resto da vida. Foi, né? Muito interessante. E você pode desenvolver, inclusive, shampoo com aquele perfume dela. O que a gente fez, na verdade, foi adequar um dos cuidados foi observar a decoração do ambiente, né? E também os cheiros de preferência da menina, da aniversariante. Legal. Porque se a festa é dela... Claro, né? Tem que ter tem que estar alinhado ao que ela gosta. Casando com o cuidado também de repente, não colocar a decoração era em tons de amarelo, por exemplo. A gente tomou cuidado, uma das fragrâncias que ela escolheu foi doce de leite. Só que a gente, conversando, foi importante colocar que não é todo mundo que gosta desse cheiro. Então, a gente escolheu um outro cheiro cítrico, tudo. Para fazer uma composição nisso. Isso. O JC, ele faz uma pergunta. Você acredita que o marketing olfativo é um braço do marketing de serviço? Eu acredito que sim. Na verdade, eu comecei a oferecer esse serviço por acreditar muito no marketing de serviços. E aí, agora, enquanto você que pode mandar suas perguntas aqui sobre o tema identidade olfativa, eu vou falar da minha agenda. O programa Alma do Negócio traz agenda, eventos importantes que estão acontecendo agora no Brasil. Então, nos dias 3, 4 e 5 de novembro, acontece o KM, o Congresso de Gestão de Conhecimento, que vai ser lá em Gramado. Para obter informações, basta você visitar o site www.kmbrasil.com. Nesse final de semana, sábado agora, tem o Bate-Papo E-Commerce, na primeira edição de Campinas. Você que está na região de Campinas, sábado, dia 23, das 14 às 18 horas. E na semana que vem, no dia 30, será uma comemoração especial do Bate-Papo sobre E-Commerce aqui em São Paulo, que vai acontecer no Espaço Gallery, lá no Morumbi. Para obter informações, visite o site www.batepapoecommerce.com.br. Vai acontecer também no dia 9 de novembro a palestra sobre gestão financeira de Maurício Galhardo, que já foi nosso entrevistado. Para assistir o programa de entrevistas sobre a gestão financeira, você pode acessar o programa almadonegócio.blogspot.com. Ele vai fazer a palestra no dia 9 de novembro na Abigraf. O site para informações www.abigraf.org.br. Acontece também de 16 a 19 de novembro a Semana do Empreendedorismo Gestão Feminina, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon. Para ter informações, www.gestãofeminina.com.br. E, finalmente, a Artemisia vai organizar o Mega Startup no dia 18 de novembro. É um evento onde você tem a oportunidade de fazer apresentações sobre a sua ideia, sobre a sua empresa, o seu negócio,
assédio social. Para informações, www.artemisia.org.br. Essas são as nossas dicas e a agenda desta semana. Agora, então, voltando aqui, Antonella, queria que você contasse um pouquinho sobre a empresa, da onde começou a Semente Consciente e quais são os outros produtos e serviços além da identidade olfativa. A nossa história é muito bonita. Na verdade, eu comecei a empresa oficialmente em 2007. Ela começou como espaço terapêutico, porque foi resultado também de uma busca pessoal muito grande. Você estava me contando que você veio do mundo executivo, estava extremamente estressada e resolveu mudar e foi para a área de aromaterapia, de terapias corporais, não é isso? O processo foi muito interessante, os sinais, o encadeamento das coisas, sabe? Quando eu entrei na faculdade de administração, eu já estava numa época de questionamentos. Puxa vida, o que é a vida, o que eu quero para mim e tal. E fui trabalhar no mundo dos negócios, então, em gerência de marketing, trabalhei em vários lugares, fiz várias coisas diferentes. E teve dificuldade de se encontrar? Assim, eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre foi uma coisa que me encantou muito, desde que eu acreditasse naquilo, que aquilo fizesse sentido para mim, né? E aí, num determinado momento, eu tive uma crise, assim, que eu falei, chega, não quero mais. Só que, como eu já tinha feito muitos cursos e tal, eu tinha feito um curso de Reiki, eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou aplicar Reiki nas pessoas. E aí eu pedi demissão da empresa onde eu estava trabalhando e falei, bom, eu vou sair e vou começar a aplicar Reiki. Isso foi numa segunda-feira. Numa quarta-feira, 2 dias depois, começou um curso técnico que me capacitaria oficialmente a trabalhar na área de saúde, né? E na sexta-feira, jantando com amigos, um amigo me convidou a atender no consultório dele. Olha só. Então, quer dizer, em uma semana você já tinha um local estabelecido. Isso faz alguns anos já. E aí fui trabalhar em outros espaços como terapeuta. Eu achava que eu aplicava Reiki nas pessoas, porque eu perguntava, eu queria saber das saúdes das pessoas. Você tinha um olhar mais abrangente, um olhar mais sistêmico para cada pessoa. Que tem a ver com o planejamento estratégico, né, da bagagem que eu trazia empresarial. E aí, quando eu fui para o meu espaço, isso foi no dia 11 de junho de 2007, eu comecei atendendo. E eu sempre fazia os cremes de massagem dos meus clientes com óleos essenciais, que dão o efeito terapêutico, né, promovem relaxamento, tudo. E aí foi muito legal. Eu acho válido contar para as pessoas o que aconteceu para me fazer entrar na identidade olfativa e no segmento brindes, enquanto produtos artesanais, né, um dos braços da minha empresa. Uma amiga pegou e falou para mim assim, você vai fazer os brindes de Natal da minha empresa. Aí eu falei assim, como assim? Ela falou, você vai fazer. Aí, assim, como eu adoro desafios, eu falei, tá bom. Aí, quando eu fiz assim aquela produção em grande escala, eu falei, uau, dá para fazer. De repente, você percebeu uma oportunidade naquele momento. E aí, aquilo ficou... Eu fiz, só que ainda estava... A gente chama isso... na transpessoal de processo de incubação. Ainda não estava totalmente amadurecida a ideia. Mas, de qualquer forma, uma sementinha foi plantada ali naquele dia. E aí o que aconteceu? Isso tudo começou a criar corpo. Aí eu fui fazendo outros cursos, fui aprendendo novas técnicas. Eu sempre me encantei com isso, né? Desde o começo eu fazia os presentes para as minhas amigas de aniversário, com os cheiros que elas gostavam. Eu sempre tive esse olhar. Você já teve isso intuitivamente, você já trazia isso há algum tempo. Isso. E aí isso só se materializou na empresa depois que você teve alguns empurrõezinhos nesse caminhada. Suportes técnicos, que legal. E eu aí tenho uma pergunta para você. Eu queria saber o que é ser empreendedora para você. Para mim, ser empreendedora é prestar atenção nos sinais, é observar os obstáculos que a gente tem e usar eles a favor, encará-los como desafio, porque
se a gente pegar a própria empresa, né, os produtos artesanais que a gente faz também, o meu processo criativo ele é muito grande. Então, eu também não posso ter uma linha de produtos com 80 opções para o consumidor, porque isso mais confunde do que ajuda. Uhum. Então, esse processo criativo foi direcionado para pensar nos clientes, na identidade olfativa. E aí você traz com muita naturalidade todo esse dom que você está canalizando para a sua empresa com tanta maestria. Que gostoso. O programa Alma do Negócio foi presenteado, né, na nossa comemoração de 1 ano com um aroma muito gostoso, onde todos os convidados aquele dia levaram o seu spray. Foi um presente, uma grande oportunidade de conhecer o trabalho da Semente Consciente. E aí, para fechar, o tempo passa rápido, a minha pergunta final, Antonella, queria que você contasse, olhando lá para a câmera, qual é a alma do seu negócio? A alma do meu negócio é ser um instrumento de cura, de autoconhecimento e de mostrar o brilho interno que as pessoas têm, né? Estimular as pessoas a reconhecerem o brilho interno que elas têm através dos atendimentos terapêuticos que a gente faz no nosso espaço, através dos produtos artesanais, que vão carregados de toda a nossa energia, toda a nossa amorosidade, e através das nossas palestras de qualidade de vida e saúde. Essa é a alma do nosso negócio. Nossa, que gostoso. Uma aula realmente muito gostoso, muito bom. Tenho certeza que trouxe para o nosso teleinternauta uma informação importante, além de passar toda essa energia e esse amor que você dedica à sua atividade e à Semente Consciente. Parabéns, quero agradecer muito aí essa entrevista e a oportunidade de estar com você essa tarde. Obrigada, Paula. Eu também agradeço a oportunidade. E o programa Alma do Negócio já está ficando por aqui. Eu tenho os meus agradecimentos finais. Eu agradeço a Goena. Goena é uma empresa de comunicação. Ela cuida de toda a comunicação do programa Alma do Negócio. Ela está focada nas empresas pequenas e médias. Tenho certeza que ela tem um trabalho específico e que vai te ajudar a vender mais. Você tem o site aí no seu monitor para conhecer mais sobre a Goena, uma empresa de comunicação. Agradeço a Iorani Rabelo, uma estilista mineira. Para conhecer, visite o site www.iorani.com.br. Você vai conhecer roupas muito bonitas que estão espalhadas por lojas em todo o Brasil. E ao carinho da Lia Cabeleireiros, a Lia que faz o meu cabelo, a Celi, que está sempre cuidando com muito carinho da minha unha, e a Nani, que caprichou na minha maquiagem. Elas estão ali em Pinheiros, na Rua Padre de Carvalho, 52. Se você está aqui em São Paulo, vale a pena, passa lá que você vai gostar do ambiente da Lia Cabeleireiros. Na semana que vem, eu vou falar com a Mônica Pontalti, da Ponto de Referência, sobre atendimento a cliente. Ponto de Referência é uma empresa especializada em atendimento a cliente. Eles fazem um trabalho diferenciado, tenho certeza que você vai gostar. Então, eu te espero na quinta-feira, às 16h. Muito obrigada e uma boa tarde. Bom, né?